por aí sem enrolação. Vamos aprender o que que é esse negócio que eu chamei, eu não, né? O inglês chama de falso amigo. Talvez você conheça como um false friend, como um falso cognato. O negócio é o seguinte, o que que é isso? Antes de mais nada, olha só. Quando a gente pensa em falso amigo, falso cognato, são palavras que se parecem com a nossa língua materna, né? Porque a gente tende, querendo ou não, a traduzir ainda mais quando se parece com o português, e não vou entrar em adendo de traduzir ou não aqui nesse vídeo, mas entenda que são palavras que se parecem e o sentido não é o que parece. Eu vou dar exemplo para você entender melhor o que eu estou querendo te falar, querendo te explicar. A boa notícia é, the good news, a gente tem mais palavras que a gente fala que são transparentes ou cognatas, não gosto de termo técnico, mas que mais se parecem com o português e são, por exemplo, sentimental, é sentimental, tá? Então a gente tem mais palavras que se parecem do que as que não se parecem. Então isso é uma ótima notícia. Isso acontece com os outros idiomas também, mas hoje a gente está totalmente focando nessa relação português e inglês, ok? Então vamos aos exemplos e vamos tomar cuidado para não cair nessas pegadinhas daqui para frente, porque isso vai fazer total diferença para você que estuda sozinho, para você que presta uma prova. Então bora lá. Seguinte, numerei 10, só que eu fiz algo diferente. Eu lembro que quando eu aprendi esses falsos amigos, eu aprendia que o que não era, só que nunca me falaram, pelo menos nunca me ensinaram o que que era então aquela outra definição. Calma que você já vai entender melhor, mas eu fiz um esboço aqui, um resuminho bem completo para você não ficar com dúvida, tá bom? Olha só, number one, deixa eu ampliar para você ver isso aqui melhor. Cara, o negócio é o seguinte, se você ver essa palavra actual, eu não sei quanto a escuta, como é que ela soa para você, mas lendo em especial, actual, parece, vou até abrir para você, atual, só que não é. O real significado de actual seria algo que é real, algo que é verdadeiro. Então percebe que é totalmente diferente de atual. Atual você poderia trazer como, por exemplo, a palavra current. Current. Até o próprio nowadays serve muito bem. E uma palavra super básica, que na verdade duas, são as palavras today e o próprio now. Dependendo do contexto, também funcionam como esse atual, como se fosse um agora, nos dias de hoje. Todas elas e mais um pouco. Então, quando você ver actual, não é atual, eu sei que parece, e não tem nenhum assim hackzinho que eu posso dar de dica para você diferenciar. Você vai usando, vai aprendendo, vai errando, vai acertando. Mas o real significado é a palavra real, algo que é verdadeiro. E o que eu falei para você que eu ia colocar, o que parece, significado real, e como é que seria então a palavra atual, é isso aqui que eu quis dizer. Você vai entender melhor nas próximas também. Cuidado com essa primeira. Próxima, no final eu reviso tudo, tá? Bem parecido com actual, a gente tem actually. Actually, gente, eu não sei você, mas parece atualmente. Porém, não é. O atualmente, a gente vai ter como. Tá vendo aquela primeira palavra lá em cima? Opa, escrevi tudo errado, né? Currently. Currently. Então, quando a gente pensa em actually, a gente vai trazer um sentido bem nada a ver, né? Na verdade. Actually não significa atualmente, já que atualmente pode ser currently. Actually significa na verdade. Então é muito importante que você anote. Esse aqui é um tipo de palavra que eu vejo os alunos errarem com muita frequência. Não caia nessa. Outra super mega comum que, meu Deus do céu, nas aulas de conversação não tem uma que eu nunca riso, não é? Pretend. Pretend parece muito, muito, não seja irônico. Parece ou não parece o que você está achando que é? Pretender, mas não é. Pretend significa fingir. Talvez essa ideia de um pretender, talvez não, né? Eu gosto muito de usar o intend, né? Então você ter a intenção de algo. Pretend é fingir. Cuidado, tá bom? A próxima, fabric. Fabric parece fábrica, mas é tecido. Olha que legal, né? O tecido da minha roupa. Então, isso é fabric. Para falar fábrica, a gente pode falar factory. Factory realmente seria a fábrica, tá? Então, fabric não é fábrica, mas sim tecido. Tecido da tua roupa, por exemplo.
Esse é o clássico dos clássicos. Se você já estudou um pouquinho de inglês que seja, você já deve ter trombado com essa palavra. Parents significa pais e não parentes. Parentes talvez não tenham te ensinado, a gente chama de relatives. Ou simplesmente family members supre isso também. Então, parents que se parece parente não é, porque essa é uma aula de falso amigo, né? Cheio dos falciane aqui, das falciane. Na verdade, são os pais, tá bom? Mother, father, to moms, to daddies. Esse aqui dá até risada, né? Push. Push, na verdade, é não é puxar, é empurrar. Tô dando risada porque, gente, quem nunca caiu naquelas portas, né? Empurra. Até em português a gente puxa o que era para empurrar e aí dá uma bugada no cérebro. Imagina em inglês, né? Push, então é empurrar. O puxar pode ser um pull, quase igual o pulo de piscina, mas um pouquinho diferente. Então, push é empurrar. Empurrar, não é puxar. Dica, né? Dica de ouro. Lunch, essa também. Se você estudou um pouquinho de inglês antes de mim, lunch não é lanche, lanchar é o almoço. Essa ideia de lanche, além de um hambúrguer, sanduíche, mas tentando traduzir para algo que faça mais sentido, seriam meio que os snacks, tá? O lanche em si é o almoço. E detalhe, tá? No inglês a gente não fala I lunch. Ele não vira verbo, ele não vira ação. A gente vai usar I have lunch ou até com comer, I eat lunch. Então, cuidado com isso também. Mas lunch é o almoço, ok? Para quase finalizar, nós temos assist. Eu tenho quase certeza que você já conhece o verbo assistir, mas você olha para esse bonitinho, você fala, nah, isso aí é assistir. Mas não é, é ajuda. Carol, mas onde é que eu tava que eu aprendi? Eu aprendi que o ajudar é o help. Assim, é, né? Mas tem mais de uma forma de dizer. E o assist não é assistir. Você sabe que assistir é o watch, né? Ou até o próprio see a movie dá super certo, tá? Não me pergunte o porquê, mas dá certo. Estão ouvindo o carro do ovo? Misericórdia. Não vou parar aqui agora de jeito nenhum. Seguimos por lecture. Lecture. Eu já vi alunos confundirem com leitura. Eu não acho muito que parece, tá? Mas na verdade é uma palestra. Uma leitura pode ser simplesmente a gente pega lá do verbo read, né? Reading, tá bom? Então lecture é palestra. E temos library. Library. Essa daqui eu também não acho que parece, mas não é só a minha opinião que importa. Muitos alunos acham que é a livraria. E, na verdade, library é a biblioteca. Biblioteca. A livraria a gente pode chamar de bookstore, né? Store de loja, book você já sabe o que que é, tá? Não são só essas. Eu até te oriento a já vir aqui, criar frase com essas palavras, usar a inteligência artificial a teu favor, pesquisar outras palavras, ainda mais se você já conhecia uma boa parte dessas. Se essas daqui já foram hiper mega novidades, estuda essas primeiro antes de ir para as próximas, mas tem várias outras, tá? Como eu falei, a boa notícia é que tem mais palavras que se parecem do que não se parecem, né? Que tentam nos enganar. Vamos revisar? Actual não é atual, é real, algo de verdade, verdadeiro. Actually não é o atualmente, ele parece, mas não é. Ele é o na verdade. Pretend, que parece pretender, é fingir. Fabric, que parece fábrica, é tecido. Parents, que parece parentes, são os pais. Push, que significa empurrar, mas parece puxar, só que não é. Lunch, que parece lanche, mas na verdade é o almoço. Assist, que na verdade é ajudar, mesmo se parecendo com assistir. Lecture, que eu não acho nada a ver, mas tudo bem, é a palestra, ao invés do que algumas pessoas dizem que parece, que é a leitura. E library é a biblioteca e não a livraria, já que livraria é bookstore. Certo? Espero de alguma forma ter contribuído com você com a tua jornada no inglês. Inclusive, se você quiser saber mais sobre as minhas aulas, o meu acompanhamento, tanto o clube de conversação quanto as aulas individuais, né, o acompanhamento realmente que eu dou, é só clicar no link lá do perfil. Tem um linkzão para você preencher um formulário e nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu tenho vagas, mas tem a lista de espera também, caso você assista depois. Bora lá se tornar fluente ainda esse ano. See you!